Ora, muito boa tarde, caro aventureiro, e seja bem-vindo a mais um vídeo aqui na Gamebook Guild, a guilda sobre literatura interativa e livros-jogos, onde a escolha vai ser sempre tua. E hoje eu trago o livro que vocês escolheram na semana passada, quando eu lancei, depois de eu ter lançado a minha crítica a Knights of Doom, e eu então coloquei mais uma votação para vocês escolherem qual seria o livro que eu iria apresentar hoje. Um deles era o Port of Peril e o outro foi o Gates of Death. Portanto, são dois livros da Fighting Fantasy que foram os primeiros, neste caso o The Port of Peril foi o primeiro que foi lançado já pela Scholastic, pela nova editora que tem estado a lançar os livros da Fighting Fantasy também nos últimos anos, inclusive o último que saiu, e a tendência parece continuar a ser essa. E então vocês escolheram o livro de hoje, a maioria escolheu o The Port of Peril. Agora, quando eu coloquei esta votação, eu não pensei num pormenor muito importante, que é, sim, é este aqui, que, sim, vocês perceberam, se vocês forem ao canal do YouTube e se procurarem por nesta playlist da minha experiência nas Aventuras Fantásticas, vocês vão reparar que eu já falei do The Port of Peril e eu esqueci-me completamente disso. No entanto, tendo em conta os planos que eu tenho para este mês, para o fim deste mês, não é? Para o livro de Natal que eu irei apresentar no dia 24 ou 25, a data ainda vai ser partilhada daqui a uns dias, eu acabei por aproveitar o facto de que eu já abordei este livro para fazer com que este meu vídeo fosse um bocadinho mais suave em comparação com os outros. Porque os outros livros, alguns eu estava a lê-los pela primeira vez desde há já vários anos, outros livros podia estar a ler mesmo pela primeira vez, o que no caso das Aventuras Fantásticas não são muitos. Eu praticamente já li todos os livros das Aventuras Fantásticas que saíram, mas o da Port of Peril eu já tinha feito uma crítica, eu já tinha feito uma review. E então aquilo que eu posso falar pode ser até redundante, pode ser até uma repetição daquilo que eu falei no outro vídeo. Tanto é que eu nem sequer vi o outro vídeo para não ser influenciado por aquilo que eu lá disse. Portanto, existe uma janela de 6 anos entre o vídeo de hoje e o vídeo anterior, do The Port of Peril. Portanto, eu fiz uma experiência quase completa do The Port of Peril. Infelizmente não consegui terminar o livro, no entanto, consegui avançar bastante, o suficiente para poder reavivar as minhas memórias da minha experiência anterior. E então, isto vai ser uma crítica mais curtinha, vamos tentar, e basicamente aquilo que eu vou fazer vai ser dar aqui suportar um bocadinho mais os pontos que eu certamente terei dado há 6 anos quando eu li este livro. E também vamos ser francos numa coisa. Isto vai, a minha crítica vai cair um bocadinho sobre a minha experiência como leitor de outros livros-jogos. E então pode haver durante este vídeo a possibilidade de eu fazer comparações com outros escritores. Não só desta coleção, mas se calhar de outras coleções. Então, para começar, o The Port of Peril foi escrito por Ian Livingstone, foi um dos co-autores da Fighting Fantasy. Isto foi um livro de regresso da Fighting Fantasy e um regresso forte, um regresso que valeu que mais livros fossem publicados ao longo destes últimos anos, inclusive um que foi publicado este ano, que é o Dungeon on Blood Island, que é um livro que celebra os 40 anos da Death Trap Dungeon. Mas eu não vou falar desse livro neste vídeo. Portanto, o Ian Livingstone criou este The Port of Peril para trazer de volta as aventuras fantásticas. Uh, Agora, o que é que nós podemos falar em relação às regras? Eu vou começar com as regras porque são as regras padrão daquilo que nós temos na Fighting Fantasy. Nós temos a skill, stamina, luck, não temos pontuações extras, não temos
espaços extras no inventário. O inventário está diferente, o próprio layout do inventário está ligeiramente diferente. Hum, nós temos. Existe um mapa de Alancia, ou pelo menos uma grande parte de Alancia vem no mapa que depois é reproduzido noutros livros também das Aventuras Fantásticas que surgiram, entretanto, mais tarde. Portanto, existe. As regras continuam a ser exatamente as mesmas. No entanto, e agora vou fazer aqui o salto para a parte da história, o que acontece é que as regras às vezes contradizem aquilo que vem na própria história. Um dos maiores problemas aqui, ou melhor, uh, eu claramente li as regras, embora fossem as regras padrão. No entanto, uma das maiores incongruências é, por exemplo, no número de provisões. Não exatamente o número de provisões, mas sim o facto do texto dizer, ou das regras dizerem que nós as temos. Nós temos, nós temos 10 provisões, segundo as regras. No entanto, a nossa personagem começa a história sem nada para comer. Ou seja, completamente esfomeado, sem nada para comer. A mochila está cheia de tralha. Coisas que a nossa personagem conseguiu noutras aventuras, não é? Aquilo é tralha, está cheio de lixo, que é aquilo que eu posso quase considerar. Hum, mas não tem provisões. E eu fiquei bastante naquela. E eu lembro-me na altura, quando eu li este livro, eu fiquei bastante confuso porque hum, as regras dizem que eu tenho 10 provisões, mas o texto ao início diz que eu não tenho. O que é que prevalece aqui? Eu acho que houve aqui não houve propriamente um cuidado ao adaptar as regras à realidade da própria história em si. Portanto, se a história diz que eu não tenho provisões, as regras não deviam dizer que eu não tenho provisões. E existem livros da Fighting Fantasy que, de facto, adaptam, hum, adaptam as suas próprias regras à realidade da própria história. Portanto, se a própria história diz que hum, nós não temos provisões, as regras têm que dizer exatamente isso. As regras podem dizer que se nós encontrarmos provisões e as consumirmos, nós recuperamos stamina. Isso é perfeitamente normal. Isso pode acontecer, pode e deve acontecer. Mas não podemos partir do princípio, não é? Não nos pode induzir em erro que a nossa personagem já vem com essas provisões, quando depois nos é dito que não temos absolutamente nada. Até porque uh, nas regras nós temos que ver aquilo que a nossa personagem tem. Portanto, temos que ver que a nossa personagem tem um backpack, ou melhor, tem uma mochila, tem uma espada, tem uma armadura, pode ter outras coisas. E as provisões também faz parte dos itens que nós temos que colocar no inventário. Portanto, ou temos ou não temos. E isso tem que estar bem estabelecido. E eu acho que houve aqui alguma falta de atenção quando se elaborou este livro. Mas pronto, isto não é grave, não nos tira a experiência, apenas é um bocadinho confuso. Agora, como manda a tradição quase do Ian Livingstone, nós temos uma shopping list gigantesca. Eu tive muitos e muitos e muitos objetos que acabaram por não me valer de quase nada. E nós temos, logo desde o início, nós temos uma lista muito grande de objetos. E para mim, aquilo foi lixo. Cerca de 2 objetos ajudaram-nos logo no início. Uh, Talvez um pouco mais para a frente, esses objetos, ou um ou outro objeto também podia ser útil, mas o resto ainda não utilizei. E eu avancei até bem mais de metade da história e não encontrei outra situação em que eu pudesse utilizar aqueles objetos iniciais. O texto mais me pergunta sobre objetos que eu fui adquirindo ao longo da aventura do que propriamente os objetos que eu adquiri ou que eu já tinha comigo no início dessa aventura. Portanto, mais uma vez, não existe aqui propriamente um cuidado na gestão do inventário. E isto depois causa também alguns problemas, porque a gestão de inventário é sempre algo complicado em livros-jogos. E eu não falo somente nas Aventuras Fantásticas, porque
há situações em que nos é dito que nós temos um limite de itens, por exemplo, Fabled Lands coloca-nos um limite de 20 itens, penso eu, 20 ou 10 itens, posso estar errado, eu acho que são 10 itens. Hum, Aqui não existe um limite de inventário, no entanto, há momentos em que, por exemplo, nós encontramos uns jarros com objetos lá dentro, com coisas meio esquisitas, ou folhas, ou ervas, ou outros produtos, e o texto diz-nos que se nós quisermos meter mais um dentro da mochila, nós temos que tirar o outro objeto de lá de dentro. Certo, ok, mas isto também se aplica aos objetos que nós formos adquirindo depois disso? Porque se eu para colocar um jarro dentro da mochila eu tenho que tirar outro objeto, isso significa que a minha mochila já fica completamente cheia e eu não posso adicionar mais nada? Portanto, entendem, existe aqui esta dúvida sobre como é que eu vou gerir o meu inventário, sendo que a única limitação que eu tenho para poder adicionar este item, depois não é aplicada mais para a frente. Não é dito nada no próprio texto, não é? As regras no próprio texto não diz aquilo, não diz que para eu ter aquele objeto eu tenho que sacrificar, eu não posso pegar em mais nada. Não é dito isso. Portanto, há que ter também um bocadinho em atenção nesse sentido. Pronto, mas isto é em questões técnicas do próprio livro. E eu posso também falar aqui de outra coisa também, que agora também me lembrei ao olhar aqui também para as minhas notas, que é uh, as regras da distribuição das pontuações, da skill, stamina e luck, dizem claramente que nós não podemos ter pontuações que estejam acima do valor inicial. E o valor inicial são os valores, é o valor que nós estabelecemos, que são estabelecidos, não é? Através da rolagem de dados, logo no início da aventura. Portanto, nós estabelecemos uma pontuação de skill, não é? De perícia, stamina, que é força, e depois do luck, que é sorte. O que acontece é que esses valores não podem ir acima. Só que, ao longo da aventura, eu encontrei bastantes objetos, não digo bastantes, mas um número considerável de objetos, peças de equipamento, que me iam aumentando o skill. E mesmo sabendo que o Ian Livingstone muitas vezes é implacável nas suas próprias aventuras, ao colocar momentos em que a nossa personagem perde pontos de skill, e isso acontece bastante, por exemplo, na Death Trap Dungeon, só mesmo para curiosidade, houve uma das sessões em que eu joguei Death Trap Dungeon, a minha personagem passou de uma skill de 10, 9, 10 mais ou menos, para 5, portanto, completamente impossível de conseguir fazer o jogo com uma pontuação muito baixa. Mas aqui o que acontece é que nós encontramos várias vezes certos objetos como por exemplo uma Bracelet of Power, uma Chainmail Armor, ou seja, uma armadura de cota de malha, um escudo, um Dwarven Shield, que é um escudo utilizado por anões, botas élficas, um elmo de metal, e todos esses itens aumentam-nos a skill para um ponto. E sendo que não houve muitos momentos, e eu sinceramente agora não me recordo de nenhum, em que a nossa skill inicial podia baixar, eu gostava de saber se esses bónus vão realmente acumular ao skill inicial. E eu vou-vos dizer o porquê. Porque eu vou-vos dizer. É assim, a nível de combate, os inimigos não são muito poderosos. É muito raro nós encontrarmos aqui um inimigo que tenha uma skill de 10 ou mais. É muito raro. E durante esta minha aventura eu não encontrei, só encontrei um ou dois que tivessem uma skill de 10. Pela rolagem dos dados, eu consegui uma skill inicial de 11. O que é quase o máximo que se pode obter. O máximo que se pode obter na rolagem inicial
é 12. Com os objetos que eu fui adquirindo e equipando, que eu parto do princípio que se os tenho, eu estou equipados, não é? Porque existe, o texto dá-nos mesmo a possibilidade de escolher se nós queremos ficar com esses objetos ou não. Se nós queremos vestir a cota de malha, se nós queremos colocar o elmo, se quisermos colocar o escudo no braço, portanto, coloca-nos essas perguntas. Portanto, normalmente nós estamos a equipar esses objetos. Eu gostava de saber se essas pontuações são acumulativas. Porque eu comecei com 11 pontos de perícia, pontos de skill, e terminei com 16. O que é absurdo. O que é muito absurdo. Mas também aqui a questão é, estes equipamentos não são equipamento, não são armas. São peças de armadura. Portanto, quanto muito deviam ser objetos que ajudassem a reduzir o dano que nós recebemos. Ao mesmo tempo, o dano que nós recebemos em combate é sempre em 2, múltiplos de 2. Ou seja, se nós perdermos uma ronda de combate, nós perdemos 2 pontos de força. Nós perdemos 2 pontos de stamina. A menos que a gente faça um teste de sorte para determinar se conseguimos reduzir o dano ou não. E aí, pronto, podemos até perder mais do que aquilo que nós perdemos. Mas nunca é mais do que 4 pontos de dano que nós recebemos. Portanto, mesmo que nós estejamos apetrechados com cotas de malha, escudos, capacetes, o que quer que seja, nós recebemos sempre o dano de 2 pontos. Mas estes objetos aumentam-nos sempre o skill, e este skill, se não for aumentado acima do valor inicial, quase ficamos a perguntar para quê? Porque nós não temos muitas possibilidades de ter a nossa skill reduzida. Portanto, portanto, há estas coisas que as regras dizem uma coisa, mas depois quase que somos forçados a contorná-las, e isso depois acaba por tornar a nossa personagem demasiado forte, que foi o que aconteceu. A minha personagem com o skill de 16 é demasiado forte. Portanto, não dá para. Pronto, há que criar aqui estas regras e estabelecer o que é que pode ser feito e o que é que não pode ser feito, que liberdades é que nós podemos tomar, se nós podemos tomar liberdades, porque pronto, cada um pode ter as suas house rules para lidar com estes livros, e está tudo bem com isso. Nós não temos que seguir as regras à risca, mas existe um certo padrão mínimo que convém que sigamos para as regras, e para tornar a coisa mais equilibrada, convinha que estas situações fossem mais bem explicadas. Ok, pronto. Isto é em relação às próprias regras do livro. Agora, em relação à história. A história em si não é... Como é que eu ia dizer? É algo que o Livingstone faz bastante. Eu não digo bastante, mas, por exemplo, na Feiticeira das Neves, nós somos uma pessoa, nós somos um guarda, não é? Nós estamos a guardar uma série de carruagens que anda pelas neves, anda pelas montanhas, e depois de nós vermos indícios da existência de um Yeti, de uma criatura das neves, é um Yeti por acaso, nós enfrentamos isso, nós vamos atrás dessa criatura e acabamos por encontrá-la a atacar um caçador, e nós matamos a criatura, e o caçador fala-nos acerca da Feiticeira das Neves e que o objetivo dela é criar uma nova era do gelo e tudo mais, e depois nós temos que enfrentá-la. Existe este período em que o objetivo inicial não está definido. E temos que andar um bocadinho, não é? A nossa personagem constrói um bocadinho o caminho até nós recebermos o objetivo principal. No The Port of Peril, para já o próprio nome não nos diz grande coisa. Não nos diz absolutamente nada sobre o objetivo. E a própria sinopse atrás, tão pouco. E nós andamos um bom bocado até que o objetivo principal nos seja apresentado.
nós andamos bastante tempo. Nós visitamos uma cidade chamada Chalice, andamos por lá, nós recebemos um mapa de um tesouro que se encontra em Moonstone Hills, saímos de Chalice, vamos para lá, e existem várias coisas que vão acontecendo pelo caminho. Quando chegamos a essas colinas Moonstone, nós temos de ter cuidado, porque se nós entrarmos na caverna errada, nós podemos ter um game over logo ali, sem qualquer hipótese de fuga. E depois nós conhecemos uma personagem que é a Haka-san, que é uma ninja, que depois vai ser a nossa companheira durante a aventura. E depois nós estamos com ela durante mais um bocado, até que nos é apresentado o conflito principal. E isto dura demasiado tempo, na minha opinião. Não é mau, mas para uma aventura com 400 referências, isto acaba por tirar muito daquilo que é o conflito principal. Porque depois nós temos que desenvolver essa parte. Nós temos que, a partir do momento em que nós sabemos qual é o conflito principal, e aqui eu posso dizer, é o regresso de Zanbar Bone, que é o vilão da Cidade dos Ladrões. Portanto, Zanbar Bone está de volta e nós temos que travar os planos dele. E então, para isso, depois nós temos que ir para a Torre de Yastromo, que é um feiticeiro que vive na Darkwood Forest. Ele diz-nos que nós temos que ir a Black Sand, ao tal Port of Peril, penso eu. Pode ser. Ou melhor, pode ser não, é claramente isso. Nós temos de ir para Port Black Sand para encontrar um feiticeiro chamado Nicodemus, que nós encontramos também na Cidade dos Ladrões, e recuperar um objeto que é o Ring of Burning Snakes, que pode ser usado para enfrentar Zanbar Bone, e depois temos que voltar e fazer o combate final contra o vilão. Aqui o que acontece é que o Ian Livingstone estica demasiado a corda num objetivo específico, porque nós temos que encontrar aquele tesouro, mas ao mesmo tempo falta alguma coisa ali. Nota-se que ainda falta ali o objetivo principal por cima do objetivo principal. E isso depois vai recair numa das maiores críticas que eu posso fazer àquilo que o Ian Livingstone faz nos seus livros, maioritariamente, que é a linearidade. Para quem me conhece e já acompanha aqui o canal, e também quem me conhece pessoalmente e já viu até mesmo trabalhos meus, livros-jogos escritos por mim e livros-jogos que eu adoro e que eu leio e que eu já apresentei para amigos, a linearidade não é uma coisa que eu gosto muito. É sempre bom contar uma história, e eu gosto bastante quando uma história é contada e nós temos todos os aspectos dessa mesma história, mas quando o próprio autor nos empurra constantemente numa direção, nós perdemos muito da possibilidade de escolha ou da liberdade de escolha. Basicamente, o Ian Livingstone não nos apresenta escolhas, apresenta-nos sim a ilusão da liberdade de escolhas, porque há muitas situações ao longo deste livro em que nós, se nos desviarmos do caminho que o Ian Livingstone quer que nós façamos, o caminho da história, duas coisas podem acontecer. Ou apanhamos um game over, ou acontece automaticamente alguma coisa que nos empurra de volta para o outro caminho. E isso acontece muitas vezes. Quando nós chegamos a Moonstone Hills e se nós não tivermos uma informação importante acerca de como entrar na caverna certa, não é? Nós entramos na caverna errada e depois, independentemente do lado para onde nós vamos, vai ser sempre game over. Quando entramos na caverna certa, quando entramos pela abertura certa, nós só temos um caminho específico para ir, ou seja, vamos apanhar várias bifurcações, só um dos lados é que é o correto.
E depois, quando nós encontramos a Hakkasan, nós temos a possibilidade de deixá-la que ela nos acompanhe ou despedirmos-nos dela e ir embora. E se nos despedirmos dela e formos embora, não interessa aquilo que nós façamos. Existem mais umas escolhasitas assim pelo meio, mas todas elas vão dar a game over. Portanto, não há uma possibilidade de nós fazermos algo de diferente ou seguir por um caminho diferente, porque o autor vai sempre pegar na nossa mão e encaminhar-nos de volta para a estrada que ele quer que a gente percorra. Existe um momento, por exemplo, em que nós estamos. Em que nós. Como é que eu ia. Nós temos a possibilidade de perseguir um Chaos Warrior. Isso é quando nós encontramos um homem chamado Gernard Jagger, penso eu acho que disse o nome corretamente. Quando nós encontramos essa personagem e ele diz que o Ring of Burning Snakes foi roubado por um Chaos Warrior que está neste momento, que estava naquele momento a caminho de Porto Black Sand. E então eu e a Hakkasan partimos atrás desse indivíduo. Nós podíamos partir atrás dele, ir atrás dele, ou ir diretamente para a Torre de Yastramo. Pelo caminho, a Hakkasan parte o tornozelo, não é? Parte o tornozelo numa armadilha e depois nós temos que decidir o que é que nós temos que fazer. Ou voltamos para trás para a casa do Gernard e tentamos encontrar alguma coisa para curar, ou continuamos a seguir o rastro do Chaos Warrior. Eu segui por esse caminho e houve ali a possibilidade de ir para Porto Black Sand através do rio. Aliás, independentemente das escolhas que eu faça, das escolhas que façamos, vamos sempre ter essa possibilidade só de ir pelo rio. Mas quando andamos pelo rio, somos atacados por piratas do rio e a única hipótese que nós temos é fugir. E ao fugir, depois nós acabamos por voltar para a Hakkasan e dizer: olha, nós não conseguimos encontrar o Chaos Warrior, vamos ter com o Yastrum. Portanto, mesmo que a gente faça um desvio, acabamos sempre por voltar para o caminho original. E isso tira um bocadinho a experiência da liberdade de escolha. Porque não interessa aquilo que nós façamos, o que nós podemos fazer é prolongar a nossa experiência, mas no fim vamos estar sempre a ser empurrados de volta para o caminho que o autor quer que a gente percorra. E isso para mim não é, não é muito benéfico. Mas claro, compreende-se que quando nós temos 400 referências, embora seja muito, é muito, mas quando nós temos 400 referências é normal que haja apenas um único caminho possível. Aliás, muitos dos livros da Fighting Fantasy diz que só existe um caminho possível para nós chegarmos ao bom final. Mas não tem que haver necessariamente um caminho. Pode haver vários caminhos, pode haver várias possibilidades. É por isso que eu gosto de livros como A Lenda dos Cavaleiros das Trevas, porque nós podemos seguir ou por um lado ou pelo outro, e depois nesses caminhos podemos seguir por outros caminhos mais pequeninos, e conseguimos sempre chegar até ao fim. E nós temos a possibilidade de chegar, de conseguir derrotar o vilão e ter o bom final. Portanto, é possível fazer isto. E nesse livro foi feito com 400 referências. Portanto, aqui também podia ser feito exatamente a mesma coisa. E se a ameaça fosse apresentada mais cedo, em vez de nós termos perdido aquele tempo todo numa caça ao tesouro, se a ameaça tivesse sido apresentada mais cedo, talvez haveria margem de manobra para poder fazer caminhos alternativos. E aí mudar a nossa experiência e eu poder voltar a este livro mais tarde, fazer um caminho diferente e poder ter a possibilidade de ter um resultado idêntico. Portanto, esta é uma questão que eu vejo o Ian Livingstone fazer constantemente, que é estar sempre a fazer o mesmo caminho. Faz isto. Isso acontece na Feiticeira das Neves, isso acontece no Death Trap Dungeon, isso acontece no Port of Peril, isso acontece no Eye of the Dragon, isso acontece constantemente. E isso porque, e agora,
Vou aqui também dar aqui a vantagem, não é bem a vantagem, mas eu pronto, em benefício do Ian Livingstone, ele escreve boas histórias. Ele escreve boas histórias e ele quer contar essas boas histórias. Mas, ao mesmo tempo, falta lembrar-se que isto é um livro-jogo e que pode haver vários caminhos para o mesmo objetivo. E uma coisa muito interessante que pode acontecer e que acontece muitas vezes em livros-jogos é que a história está estabelecida, nós podemos fazer vários caminhos para chegarmos ao objetivo, mas quando fazemos um caminho podemos conseguir alguns pedaços da história, quando fazemos depois o outro caminho conseguimos outros pedaços da história e depois conseguimos ter mais facilmente um puzzle completo. Conseguimos aos poucos, por nós mesmos, conseguir completar o puzzle porque conseguimos as peças de um lado, depois conseguimos as peças do outro e depois vai-nos surgindo o cenário completo. Eu acho que isso seria muito mais vantajoso para um leitor-jogador. Seria aquilo que em inglês se chama o replay value, ou seja, o valor da rejugabilidade. Portanto, estes foram os meus pensamentos em relação a Port of Peril. No entanto, é uma boa história. O regresso do Zan Barbone não é só uma referência a um livro anterior, também há outras referências. Há referências à Floresta da Morte, há referências à Montanha de Fogo. Portanto, o Ian Livingstone gosta muito de fazer isto, mas já é algo de há muito tempo. A Feiticeira das Neves, por exemplo, faz bastante referência também à Floresta da Morte, faz referência ao Feiticeiro da Montanha de Fogo também. Portanto, ele gosta muito de criar estas ligações com outros livros e claro que isso, quando não temos muito cuidado, isso pode acabar por trazer alguns buracos na história. Aquilo que em inglês se chama plot holes. Mas eu não vou falar sobre isso hoje, porque este livro não tem, pelo menos no meu entendimento, em questão de história, não tem plot holes. Mas outros que foram surgindo mais tarde, sim. Mas, como eu disse, não é o vídeo para falar sobre isso e será num vídeo mais futuro. Portanto, esta foi a minha crítica a Port of Peril. Espero que tenham gostado. Portanto, este é bem provável que seja o último vídeo deste género este ano. Não será o último vídeo deste ano, portanto, ainda existe o vídeo de Natal que eu irei apresentar aqui. Também adianto já, quem não viu a votação de sábado no Instagram, eu vou dizer também aqui o resultado. No sábado passado, na altura em que este vídeo saiu, no sábado passado, eu coloquei 2 livros de 2 coleções que serão abordadas, não é? Para que as pessoas escolhessem qual a coleção que eu iria abordar a partir de janeiro do próximo ano. Num lado, eu coloquei o Way of the Tiger, ou seja, o primeiro livro da coleção, ou melhor, o Avenger, que é o primeiro livro da coleção Way of the Tiger, e noutro eu coloquei o Flight from the Dark, o primeiro livro da coleção Lone Wolf. E eu devo dizer que o feliz contemplado para ser abordado a partir de janeiro foi o Flight from the Dark, do Lone Wolf. Portanto, em janeiro do próximo ano, iremos arrancar com o primeiro deste projeto, não é? Em que eu vou falar dos livros Lone Wolf. No entanto, e isto vai ser algo que eu ainda vou elaborar mais para a frente, principalmente no vídeo em que eu vou falar do Flight from the Dark, o que vai acontecer vai ser, eu não vou falar sobre a coleção completa de Lone Wolf, pelo menos não agora. Porque Lone Wolf, coleção principal, são 32 livros e o 32º ainda nem sequer saiu. Portanto, não vou falar dos livros todos. O que eu vou falar, para ser mais equilibrado, uma vez que o The Way of the Tiger são 7 livros, são 7 livros mais uma prequela, portanto seriam aqui 8 livros. Aquilo que eu vou fazer é, eu vou pegar apenas na primeira série de Lone Wolf, que é a série Kai, que só tem 5 livros. Portanto, eu irei abordar esses 5 livros e depois mais tarde, num futuro mais distante, eu irei depois pegar nas outras séries. Eu vou indo pegando
vou pegando nas outras séries. E enquanto isso também não significa que o The Way of the Tiger não seja, não, eu não pegue uma única vez no The Way of the Tiger. Eu irei apresentar, mas este projeto vai ser exclusivamente para apresentar a série Kai do Lone Wolf. E também, como se não bastasse, na próxima semana, dia 24 ou 25, o próximo fim de semana, eu irei lançar um reel com a data exata. Eu irei lançar aqui no canal o livro-jogo de Natal. Um vídeo, uma crítica, neste formato, se calhar um bocadinho mais elaborado, talvez, mas isso depois eu irei pensar melhor. Eu vou fazer a minha crítica a um livro-jogo de Natal. Eu irei revelar qual esse livro-jogo vai ser nessa mesma reel, juntamente com a data de publicação do vídeo. Portanto, fiquem atentos às redes sociais, não é? Fiquem atentos ao Instagram. E quem não tiver Instagram, pronto, não há outra maneira é esperar. É esperar que o vídeo saia e também para poderem ter a certeza que o vídeo saia ou para estarem atentos, não é? Para estarem apostos para quando o vídeo sair, só há uma coisa a fazer, é subscrever a este canal e clicar no sininho para que quando o vídeo sair, vocês automaticamente o poderem ir ver. E aí vocês já vão ver qual vai ser o livro de Natal que eu irei falar. E pronto, este foi mais um vídeo aqui da Gamebook Guild. Eu espero que tenham gostado. Se vocês gostaram, cliquem em gosto. Se não gostaram, cliquem em não gosto. Podem usar a caixa dos comentários para dar sugestões, opiniões, aquilo que bem entenderem. E a mensagem de subscrição do canal já foi dada. Portanto, eu espero contar agora com a vossa presença no vídeo da próxima semana. Até à próxima. Ora, isto é um PS porque eu apercebi-me que, dentre as muitas coisas que eu falei no vídeo, eu esqueci-me de mencionar um dos aspectos mais falados e até de certa forma mais controversos sobre este livro. E de certeza que eu falei disto no vídeo anterior e é um bocadinho vergonhoso eu não ter. Ok, pode ser um bocadinho vergonhoso eu não ter falado sobre isto, mas é porque durante a minha experiência eu ignorei por completo este aspecto. Quando eu digo que é controverso, é algo que a maior parte da comunidade, uma esmagadora maioria da comunidade que gosta de livros-jogos, não aceitou de bom grado, que é as ilustrações. As ilustrações estão ao cargo de Vlado Krizan, que tem a sua própria, tem o seu próprio estilo, tem a sua própria maneira de apresentar as ilustrações. E é um estilo perfeitamente válido, atenção. O problema é que, tendo em conta todos os artistas que passaram pela Fighting Fantasy ao longo dos anos, com as descrições, ou melhor, com as ilustrações vívidas, com algo quase palpável, algo que quase respira mesmo, os próprios cenários, o detalhe, os personagens, tudo aquilo que nós conseguimos ver. Uh, a abordagem de Vlado Krizan não casa com aquilo que a Fighting Fantasy representa. E há quem possa dizer, há quem possa argumentar que isto sim foi buscar um bocadinho a ideia de que temos que, foi, ou melhor, foi para tentar aliciar um público mais jovem a ler estes livros. Compreende-se que seja necessário uma abordagem um bocadinho mais suave às ilustrações mais fortes daquilo que existia antigamente. Só que muitos de nós que leram estes livros tinham essas idades. Muitos de nós cresceram com esses livros, tinham essas idades. Então o que acontece é que as ilustrações antigas não nos traumatizaram, não nos causaram problemas, não nos deram pesadelos, ajudaram-nos mais na nossa própria imaginação e ajudaram-nos bastante a emergir ainda mais na própria aventura. E claro está que o descontentamento da comunidade manteve-se mesmo durante os livros-jogos seguintes que foram surgindo, tanto que a dada altura
as ilustrações voltaram para as mãos de quem realmente conseguia criar, ou criar realmente um ambiente que estivesse de acordo com a própria narrativa. Não quero com isto dizer que o Vlado Creizan é um mau artista, apenas que ele usa um estilo que não é compatível com aquilo que a Fighting Fantasy apresenta. Portanto, estes foram os meus pensamentos, não é? Este foi o PS deste vídeo, que eu só me apercebi depois de eu já ter arrumado o equipamento e lembrado que tinha-me esquecido de um ponto bastante importante, mas que eu completamente ignorei durante esta leitura do livro. Eu não ignorei durante a outra leitura, porque na outra leitura, há 6 anos, eu estava a ter o livro pela primeira vez, portanto eu queria mesmo ver as ilustrações, por muito más que elas fossem, mas aqui eu ignorei por completo as ilustrações e então eu nem sequer me lembrei de as incluir na minha crítica. Só depois é que eu decidi fazer aqui este PS e falar um bocado sobre as ilustrações de Vlado Creizan. Portanto, é agora tudo por hoje. Já falei tudo aquilo que tinha para falar sobre o vídeo e eu espero contar convosco no próximo. Até à próxima.